Então aqui a ideia de derivada, quer dizer, é ver a inclinação, quanto que sobe para certos passos definidos. Cada tipo de função y que você puser, esse comportamento que a gente fez aqui para essa parábola, ou aqui embaixo para a exponencial, é padrão. Então criou-se aí o que chama de regra de derivada, regra de derivação. Então vou até escrever aqui, regra de derivação, de potências de x. Então aqui é isso que nós vamos fazer aqui. Como é que funciona? É popularmente chamada, eu vou até escrever aqui agora, opa, foi muito aqui, é chamada popularmente, né, de regra do tombo, beleza? Regra do tombo. Beleza? Regra do tombo. O pessoal é sempre muito criativo, geralmente é aluno, né, que elabora essas ideias, né? Então, como é que funciona? Bem, se você pegar uma função, vamos pegar uma função aqui, y é igual a um certo número, então c vezes um x elevado a um expoente n, esta é a função primitiva, a função original, né? A função que você quer ver a variação dela, e a derivada vai ser uma outra função. A derivada é a função assim, dy dx, você vai copiar isso aqui, c vezes x elevado a n, é chamado popularmente de regra do tombo, porque você vai pegar o expoente e vai derrubar ele aqui na frente, multiplicando. E também chama do tombo porque vai abaixar uma unidade no grau do x. Porque o expoente, o n, é o grau do x, né? Se o n for 2, é grau 2. Se for 3, é grau 3. Se for 4, é grau 4. Então a potência de grau n. Então é tombo porque abaixa uma ordem no grau da potência. Então fica n menos 1. E é tombo porque o expoente cai aqui, vem para frente multiplicando. Beleza? Então é a regra popularmente chamada de regra do tombo. Então a derivada de uma função que é uma potência de x é fácil, mas no que dá. É só usar a chamada regra do tombo. Epa, pus aspas aqui, parênteses aqui. Eita, nós, hein? Pera aí. A regra do tombo é assim, aqui, se bem que podia até pôr assim, entre aspas aqui, mas é popularmente chamada de regra do tombo. O que você faz? Pega o número, o x elevado ao expoente n, copia, o expoente original, n, você vem multiplicando e tira uma unidade, abaixa um grau. Então a derivada também é chamada de operação abaixamento de ordem. Beleza? Então essa função y é a função primitiva que fala, é a original. É a função que você está estudando. E você vai fazer o quê? Quero ver como é que varia o y com relação ao x. Então você quer fazer a derivada. A derivada é para ver a variação. Como é que é a variação do y com relação ao x. Então, se você varia o x, como é que fica o y? Então, isso é fazer a derivada. Esta notação dy dx, ela é notação do Leibniz. A notação do Leibniz é assim, você faz um d e um d aqui, e aí aqui você põe o y, né, e o x aqui. Então você vai fazer... agora mudou para verde. Oxa. Então aqui a notação do Leibniz, ela é derivada da ideia que a gente fez ali de ΔY sobre ΔX. Ó. ΔY sobre ΔX. Beleza? Só que a ideia inicial é essa. Eu vejo a variação do y, porque o delta é sempre indicado para ver variação, né? Então a variação do y para a variação no x. Então é a taxa com que o y varia em relação ao x. Taxa é a divisão, é a razão.
Mas aqui já é uma outra coisa, porque para cada tipo de função que você coloca aqui, então vai ter uma regra especial para você não precisar ficar fazendo o gráfico, ficar analisando caso a caso. Então o pessoal elaborou o que chama de regra de derivada. Então essa aqui é a regra de derivação para a potência de x. Então aqui é a regra de derivação. Então a notação do Leibniz é boa, eu acredito, ela é bem intuitiva. Agora o Newton usava o seguinte, ele põe assim um y, opa, peraí, era para ficar em verde, peraí, ih, nossa, peraí. É o y, ele usou a notação assim de colocar um pontinho em cima da letra, assim. Ué, o que tá birotão aqui o negócio aqui? Ele usou aqui um pontinho em cima da letra. É a notação do Newton. Mas essa notação do Newton só é usada hoje em dia para derivada no tempo. E a notação com o apóstrofe que eu coloquei ali no texto, essa aqui, pondo a linha, é a notação do Lagrange. O Lagrange é um cara que ele parece que é francês, né? Louis, não sei o que, Lagrange, mas na verdade ele é italiano. Mas ele recebeu o título de nobreza. Você estuda na história da matemática, ele é italiano, mas ele recebeu o título de nobreza na França, essa coisa toda, e aí mudou o nome para nome francês. Então, só de curiosidade aí. Essa aqui é a notação do Newton. E essa aqui é a notação do Leibniz. Eu sempre aqui gosto de falar disso aqui porque a notação de um e do outro é importante, porque você pega um livro, tem um jeito, o outro é outro jeito, vai estudar isso na internet, enfim, quer dizer, então quando você vê y', que fala y' ou y apóstrofe, é a notação do Lagrange. É mais ou menos obtida a partir da ideia do Newton, que era um pontinho em cima da letra. Agora a notação do Newton só usa hoje em dia para derivada no tempo. Quando é derivada com um pontinho assim em cima da letra é porque derivou em relação ao tempo. E o y' é muito usado, é o Lagrange. Mas eu acho que a melhor mesmo é a notação do Leibniz, beleza? Porque ela é intuitiva, ela vem daqui, é como se fosse uma evolução daqui, né? Que é essa a ideia. E além disso, você vê o que você está fazendo, a variação, porque as coisas não dependem só de uma variável, as coisas dependem de muitas variáveis, né? Você está fazendo a Fiel porque tem muitas variáveis que influenciaram para você estar fazendo o curso na Fiel. Ah, você está aí usando um computador de um tipo. Por que você comprou esse computador? Tem N motivos que levou você a ter esse computador e assim por diante, né? Essa camisa que você está usando aí. Então, tudo depende de várias variáveis. Então, essa notação ela fica mais próxima também do que é depois para ver a questão de função de várias variáveis. Então, é por isso que eu prefiro a notação do Leibniz realmente. Por isso que vou usar mais essa aqui. Então a regra é muito fácil. Vamos fazer um exemplo aí, deixa de conversa fiada e vamos fazer um exemplo aí. Vamos pegar aqui um exemplo. Y igual a 4x ao cubo, né? 4x ao cubo. Eu quero saber a derivada. Então você quer ver o dy dx. Então é muito fácil. Como é que funciona? Bem, você pega a regra do tombo. Opa, como é que funciona a regra do tombo mesmo? Você copia a função. Vai pegar agora o expoente e dá o tombo nele aqui. Põe ele multiplicando tudo. E dá o tombo no expoente. Tira uma unidade, reduz ele 1 grau. Diminui 1 grau. Então agora é só fazer 3 vezes 4 é 12 e 3 menos 1 é 2, então é 12x ao quadrado. Então a forma como varia o y quando eu tenho aqui uma função que é 4x ao cubo, uma hipérbole, né? Como é que fica a variação do y? Varia conforme uma parábola. Você fala, não acredito, professor João Carlos, vamos ver
a questão do GeoGebra, né? Vamos lá, rapidinho. A função, deixa eu olhar de novo, nós fizemos aí 4x ao cubo. Então vamos aqui para o GeoGebra, cadê o GeoGebra? Vamos apagar isso aqui, é 4x ao cubo. Então o x ao cubo eu vou vir aqui, ó, põe o x primeiro, aqui tá vendo aqui não tem o fx, aqui é o espaço e o elevado, e agora o 3. Aqui está o 4x ao cubo, só que vamos diminuir a visualização. Tá vendo? Aqui está a função. E a derivada, como é que é a derivada? A derivada, cadê? Tá aqui. 12x ao quadrado. Quer dizer que é uma parábola, 12x ao quadrado, uma parábola com cavidade positiva. Vamos ver se a gente consegue perceber isso aqui. Uma parábola com cavidade positiva. Vamos fazer outra função aqui. Um y1, que é igual a 12 vezes o x ao quadrado, né? Mas só que fez com verde também, pô. Tem que pôr com outra cor. Pera aí, configuração, cor. Vamos pôr em vermelho, né? Pronto. Aí agora sim. Então veja se você consegue enxergar. Vamos fazer isso aí, deixa eu fechar essa janela. Se a gente consegue enxergar aqui a maneira como varia o y, que é essa função verde, é uma parábola. Você fala, puxa, realmente essa eu quero ver. Tranquilo. Você pega um passo aqui do x, quer dizer, um quadrinho desse aqui, você vê que cresce a função bastante aqui. Depois aqui um quadrinho já começa a crescer menos. Então tá grande, mas tá diminuindo o valor. Aqui nesse ponto zero, não cresce nada. Você vê que pega um quadrinho para lá, um para cá, não cresceu nada. Aí começa a crescer um quadrinho aqui, ele cresce um pouquinho. Um quadrinho aqui, ele cresce mais um pouco. Cada quadrinho agora o crescimento começa a aumentar. Então você vê que realmente a taxa de variação do y com o x aqui, delta y sobre delta x, para essa função verde, dá a função vermelha. Você fala, não acredito, é isso aí. Inclusive, você pode pegar aqui